Fala guerreiro, fala guerreira, vamos estudar sobre a estrutura fundiária brasileira para a Polícia Militar do Estado do Alagoas. Vamos entender muito bem como é que se forma essa base estrutural fundiária. Lembrando, pessoal, que quando nós falamos de estrutura fundiária, nós estamos falando de uma estrutura genuinamente territorial, tá? Quando nós falamos de fundiária, nós estamos falando de território. E é interessante que você lembre que quando nós tratamos dessa questão território, é sempre bom lembrar que o território brasileiro em si apresenta uma grande concentração de terras agrícolas. Agrícolas. Então vamos lá, vamos viajar um pouco aqui na geografia, vamos ver como é que a banca pode colocar essa questão sobre a estrutura para mim e para você. Vamos lá. Atualmente a agricultura no Brasil é uma atividade subordinada à indústria e dependente dos grupos econômicos nacionais e internacionais. Veja bem, essa nossa primeira afirmativa aqui é algo que pode ser muito bem tratado na nossa avaliação. Por quê? Veja bem, a agricultura em si é uma agricultura que apresenta-se totalmente dependente. Dependente de quê? Se você observar, a agricultura é um setor primário. É um setor primário, aonde no processo econômico é dividido diretamente de uma forma interdependente. Como isso acontece? Em primeiro lugar, nós temos o setor primário, que é a agricultura, pecuária e extrativismo. Em segundo lugar, nós vamos ter a indústria, que vai transformar esses produtos vindos do primário em um produto semi-acabado, e o setor terciário, que vai comercializar o produto. Então, nós podemos dizer que atualmente a agricultura no Brasil é uma atividade subordinada à indústria e à economia, portanto, é o primeiro setor genuinamente produtivo. Nossa agricultura é feita, em maior parte, de forma extensiva. Olha só essa informação, que informação chave, de forma extensiva. E o que seria a agricultura extensiva? Com baixa mecanização, com baixos índices de altas proporções industriais, ou seja, é aquela agricultura genuinamente campestre, explorando grandes extensões de terras. Olha só, deixa eu colocar outra cor aqui, a cor vermelha, explorando grandes extensões de terras concentradas, sobretudo nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Pessoal, o que nós estamos vendo aqui é uma expressividade que nós chamamos na geografia de latifúndios. Ou seja, se nós temos grandes propriedades de terras no Brasil e a maior parte da nossa produtividade agrícola é feita em 3 regiões, como é o caso da região Norte, da região Nordeste e da região Centro-Oeste, obviamente nós temos uma grande área do território brasileiro formada genuinamente por latifúndios, tá certo? Como existe pouco investimento de capital, como máquinas, adubos, fertilizantes e etc., torna-se pequena também a produtividade, ou seja, a produtividade ela é limitada, tá bom? Porém, no caso da produção voltada para o mercado exterior, temos um crescente aumento da produtividade. Aqui, a pecuária e a agricultura, no caso aqui, ela já é intensiva de minifúndio. Minifúndio. E qual a diferença, Tiago, de latifúndio para minifúndio? Latifúndio, grandes propriedades agrícolas. Minifúndios, pequenas propriedades agrícolas. E qual das duas, Tiago, é a maior produção? Claro que é a do minifúndio. Por quê? Porque você tem um maior controle, uma maior mecanização, uma maior base. Os latifúndios, você tem uma maior produtividade, com baixa mecanização, logo o produto ele não vai ter tanta qualidade como em áreas em que se apresentam
pequenas estruturas, tá? Outra questão importante para ser analisada é a subutilização do espaço agrícola. Menos de 10% do espaço agrário brasileiro é utilizado para lavouras, sejam elas permanentes, café e banana, sejam elas temporárias ou anuais, como milho e cana-de-açúcar. Uma característica da nossa agricultura é o fato dela ser voltada para o mercado externo do que para o mercado interno. Olha só essa informação. Então, imagine uma questão da tua prova da CESP-UNB perguntando para você a relação e a grande concentração da agricultura, se ela é voltada genuinamente para o mercado interno ou para o externo. Então, veja, a nossa agricultura ela é voltada mais que exclusivamente para o mercado externo que para o interno. Coloca o importante aí, tá bom? Geralmente, as culturas de exportação ocupam as terras mais férteis, contando muitas vezes com tecnologia para a sua produção. Com isso, temos o crescimento das agroindústrias, sejam as que beneficiam os produtos agrícolas de modo a obter mais lucro produzido, sejam as que produzem maquinários. Então, nós podemos dizer que o território brasileiro ele é voltado para a exportação. Ele é formado genuinamente para exportação. No caso dos nossos principais produtos agrícolas, esses produtos agrícolas aqui, eles são produtos agrícolas perenes. Eles não precisam ser replantados, como no caso, nós temos o milho e a cana-de-açúcar. No caso da soja, vamos observar nas principais características. Nós temos aqui os tipos de produções, nós vamos ver cada um deles, tá certo? Relacionado à nossa agricultura, tá bom? Vamos lá? Vamos primeiro para a soja. Foi introduzida no Brasil, vamos para as principais, tá? No caso aqui, os principais produtos agrícolas. Essa questão, ela é uma questão que nós trabalhamos como estrutura fundiária da divisão da agropecuária no território. Bora lá. Foi introduzida no Brasil no início do século XX pelos imigrantes japoneses. Hoje é o principal produto agrícola brasileiro. Olha só, hoje é o principal produto agrícola brasileiro. A soja é um produto muito utilizado no sul do país, em rotação com o trigo, de modo a garantir os nutrientes necessários ao solo. O sul divide com o centro-oeste a produção desse grão. A produção está ligada à modernização do campo, inclusive a introdução de sementes transgênicas, autorizadas em áreas como o Rio Grande do Sul, fato que gerou grande polêmica entre ambientalistas e produtores. No caso, a modernização está voltada para os transgênicos, ou seja, para a genética, os produtos geneticamente modificados. A cana-de-açúcar. Então, antes de passarmos para a cana-de-açúcar, veja bem, no caso da soja, principal produto agrícola muito utilizado em modernização na região sul e na região centro-oeste, é um produto de polêmica por apresentar transgênia e apresentam a maior produtividade do território. Então, o que é que eu digo a você? Quando você for fazer as suas podemos dizer assim, os seus resumos, procure colocar sempre características específicas e características gerais sobre esse conteúdo, exatamente para fazer com que você venha ter o melhor aproveitamento quando você for ligar todos os pontos, tá? Vamos para a cana-de-açúcar. Olha só, seu cultivo foi utilizado como estratégia de ocupação no território brasileiro pelos portugueses que a produziram na zona da Mata Nordestina. E aí? Certíssimo. Olha só, imagine uma questão como essa daqui na sua avaliação. O cultivo dessa espécie deu-se por meio do sistema de plantation. Olha só, sistema de plantation, caracterizado pelo latifúndio e pela expansão da monocultura. Traços em boa parte se mantêm na organização social e política da região Nordeste. Veja, maior produtividade. Maior produtividade. Na região que? Nordeste. Temos o sistema de plantation, que é um sistema voltado para a produtividade local
em uma das principais bases de produção de minifúndios, que foi trazida aí pelos portugueses, e a implementação nas bases territoriais do Brasil. Laranja. Essa espécie tem origem na Ásia, foi trazida para o Brasil nos primeiros anos de colonização, adaptando-se com facilidade ao clima úmido e quente. Com o beneficiamento da fruta, o Brasil passou a exportar suco de laranja para os Estados Unidos, devido à queda da produção na Flórida. Atualmente, o Brasil é o maior produtor de laranja do mundo. Olha só, o Brasil, olha a informação aqui, ó. Atualmente, o Brasil é o maior produtor de laranja do mundo. Coloca um importante aí, se liga na laranja. Foi trazida pelos japoneses e conseguiu se adaptar às condições econômicas interessantes que o território brasileiro tende a desenvolver. O café, um dos principais produtos de exportação no território brasileiro. O café teve uma grande importância. Chegou ao Brasil no início do século XVIII e, em meados do século XIX, tornou-se o principal produto brasileiro, ou seja, é uma base de cultivo histórica. É uma base de cultivo histórica. Tá? Mesmo tendo nascido sobre a estrutura de um sistema de plantation, o café foi responsável pela adoção do trabalho assalariado, substituindo o trabalho escravizado. Com os capitais gerados pelo café, foram construídas ferrovias, portos e indústrias. Entretanto, com a crise mundial de 1929, o café começou a perder força política e econômica. Vejam a relação que o café obtém, o que o café tem em 1929, com a produtividade e a força política e econômica do território. O cacau é oriundo da Amazônia, olha só, oriundo da Amazônia. Porém, seu cultivo comercial mais acentuado ocorre no sul da Bahia, por meio de um sistema de plantation, o recôncavo baiano. O Brasil já foi o principal produtor e exportador de cacau do mundo, mas hoje ocupa uma posição intermediária devido à falta de investimentos em capital e tecnologia. Vamos prosseguir. O arroz, olha só, está presente no Brasil desde o início do século XVIII, quando extensas áreas do Maranhão receberam essa gramínea. Desde então, o arroz se tornou o principal item de dieta alimentar brasileira. Atualmente, a cultura do arroz está bastante moderna, onde o principal produtor é a China. O milho é um produto típico das Américas, cultivado desde antes da colonização. Está presente em quase todo o Brasil, servindo quase exclusivamente para o abastecimento dos próprios agricultores, para a produção de ração para animais ou atendendo a pequenos mercados locais. Com o crescimento da agroindústria, que é voltado exclusivamente para o mercado externo, o milho vem ganhando espaço na produção de óleo, margarina, farinha, ração animal industrializada. Com isso, temos uma modernização na produção deste grão para atender ao mercado industrial. Ou seja, o milho pode ser relacionado à chamada base de produção, e é através dele que nós temos a evolução de vários outros componentes. O trigo, introduzido primeiramente junto à faixa litorânea do Sudeste, aqui ó, faixa litorânea do Sudeste. Essa espécie só conseguiu se desenvolver de forma mais efetiva com o plantio por colonos açorianos em áreas do sul do país, devido ao clima mais frio. Mesmo tendo uma produção forte de trigo, somos importadores desse cereal, já que é um dos alimentos mais utilizados em nossa dieta alimentar. Argentina, Estados Unidos e Canadá são os principais fornecedores de trigo para o Brasil. Ou seja, é o produto hoje que o Brasil importa. Olha só, importa. Por que o Brasil importa? Ele compra por causa do déficit da produtividade no Brasil. Então veja, nós temos a soja, a cana-de-açúcar, a laranja, o café, o cacau, o arroz, o milho e o trigo. Se nós fôssemos classificar os dois principais, os três, né? Nós teríamos aí a soja como o principal produto agrícola brasileiro, a cana-de-açúcar como um sistema proveniente das zonas litorâneas e a laranja como a maior produtividade econômica voltada para o mercado
exportador brasileiro. O café como uma base histórica e todo o conteúdo voltado para o desenvolvimento das atividades agropecuaristas estão relacionados ao que nós chamamos de crescimento econômico brasileiro. Vamos falar um pouco sobre a questão da pecuária no Brasil. Olha só, o que é a pecuária? A pecuária, pessoal, nada mais é do que uma base de criação de gado ou de qualquer outro tipo de cultura, aonde você tem uma produtividade do corte da carne e seus derivados. O Brasil passou o segundo maior rebanho bovino do mundo, ficando atrás somente da Índia, onde a vaca é um animal sagrado. Na maior parte do país, a criação de gado bovino é feita de forma extensiva. Vamos grifar essa partezinha aí, ó. Na maior parte do Brasil, na maior parte do país, a criação do gado bovino é feita de forma extensiva. Com isso, a grande perda de produtividade pela baixa qualidade de rebanhos, pela desnutrição e pela grande incidência de moléstias como a febre aftosa, doenças erradicadas nos países desenvolvidos, mas que assola o nosso gado. O Triângulo Mineiro, o Oeste Paulista e a Campanha Gaúcha, mesmo tendo criação extensiva e semi-extensiva, conseguem obter maior produtividade por estarem inseridos em uma economia dinâmica e por adotarem medidas como a seleção de raças, ou seja, nós temos uma maior produtividade. As áreas do Triângulo Mineiro, o Oeste Paulista e a Campanha Gaúcha são as áreas de maior produtividade no país. Já nos cinturões verdes e bacias leiteiras, o gado é criado de forma intensiva, ou seja, garantindo uma boa produtividade da carne e do leite. Destacam-se como este tipo de produção o Vale do Paraíba, em São Paulo, e o sul de Minas Gerais. No centro-oeste de Santa Catarina, temos uma grande concentração de frigoríficos, com destaque para a produção de aves e suínos. Qual seria uma das grandes bases para a produtividade desse tipo de formação? Olha só, no Brasil, nós temos a chamada pecuária, tá? Aonde essa pecuária ela pode ser dividida de duas formas. A pecuária intensiva, essa pecuária intensiva, ela apresenta alta mecanização. Alta mecanização. E a pecuária extensiva. Essa pecuária extensiva, nós temos a chamada baixa mecanização. Então, as duas, elas estão totalmente relacionadas, mas se nós fôssemos classificar no Brasil, a grande predominância está aqui, ó, a pecuária extensiva, porque grande parte do seu território apresentam sim grandes pastos. Observe, a ocupação da área pecuária no Brasil em cabeças por hectare. Até 2006, essa realidade já tem mudado e muito. Nós temos uma área maior de produção no território brasileiro relacionado à sua grande base evolutiva, tá bom? Então, nós temos aqui uma grande base aonde o Brasil é um dos principais produtores de carne bovina do território, ficando atrás apenas da Índia, onde lá o animal ele não pode ser morto por ser considerado um animal sagrado. Bom, Triângulo Mineiro, Oeste Paulista e Campanha Gaúcha são as áreas de maior produtividade, mesmo sendo extensiva e semi-extensiva. Bom, vamos lá? Vamos falar um pouco sobre a nossa estrutura fundiária. Pessoal, lembrando que a estrutura fundiária no território brasileiro, ela é genuinamente conhecida como a estrutura de grande propriedade, média propriedade e pequena propriedade. Eu quero que você observe aqui exatamente na grande propriedade agrícola, média propriedade e pequena propriedade. Veja que a região norte é uma região que apresenta uma grande predominância de grandes propriedades. No caso da média propriedade, que vai predominar a região nordeste e sudeste, e a pequena propriedade, que vai predominar a região sul, e pequena parte mediana, a região sudeste e nordeste. A estrutura fundiária brasileira é uma divisão de terras em propriedade de acordo com o processo histórico da área.
Grande disparidade quanto à distribuição de terras. Disparidades, nós falamos de disparidades, diferenças. Concentração fundiária é um reflexo histórico do período colonial, ou seja, é uma chamada má distribuição de terras. Aqui, ó. Má distribuição, má distribuição de terras. Certo? E aí teremos também uma das principais soluções para esse problema, que nós chamamos de reforma agrária, que é uma reorganização do espaço rural por meio da intervenção do governo, possibilita a diminuição das desigualdades sociais no campo, pois proporciona o acesso de terra à população. Quem é que luta pela grande concentração da reforma agrária? O movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Os assentamentos em 2010, nós vamos ter aqui, ó, os assentamentos familiares. Nós temos a região Nordeste como a área que possui a maior concentração, 43%. No caso, relacionado a uma área menor. No caso da região Norte, nós temos 57%, 57, 28%, mas uma maior quantitativa de famílias. Quase metade de todas as bases populacionais estão concentradas em uma área de 86%. Bom, então nós temos aí uma produtividade. Beleza? Vamos lá? No período colonial, todas as terras pertenciam à coroa portuguesa, sendo cedidas ou doadas apenas a pessoas de confiança. Desse modo, a garantir a produção agrícola baseada no sistema de plantation. Nos primeiros anos de Brasil independente, a terra não podia ser comprada ou vendida, mas podia ser utilizada para quem quisesse produzir. Isso favoreceu a concentração de terras, já que a mão de obra utilizada era escrava. Com a proibição do tráfico negreiro em 1850, foi criada a Lei das Terras. Grifa aí, ó, a chamada Lei das Terras, que garantia a posse de terras apenas por meio da compra. Com essa lei, todas as terras devolutas sem propriedade tornaram-se pertencentes ao Estado. Então, essa estrutura fundiária, ela é uma estrutura fundiária voltada genuinamente para a questão histórica. Tudo está relacionado à história, tudo está relacionado à nossa evolução. A forma como a Lei das Terras ela foi produzida fez com que houvesse uma grande concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, gerando assim o desenvolvimento na estrutura agrária brasileira e também pecuarista, dando alusão à chamada reforma agrária, que é uma luta contínua até os dias atuais. O Estatuto da Terra foi um conjunto de leis criadas em novembro de 1964 durante o governo militar. Foi a primeira tentativa de estabelecimento da reforma agrária no país. Grifa aqui, ó, a questão do Estatuto da Terra. Estatuto da Terra. Coloca um importante para que você entenda melhor esse conteúdo, é necessário que você dê sempre uma olhada nas questões socioeconômicas históricas do território brasileiro, tendo em vista que a nossa base evolutiva ela vai estar totalmente relacionada à luta no campo. A luta nessas áreas campestres, né? A luta nessas áreas de identificação do campo, aonde a evolução do território ela está totalmente voltada para o entendimento das questões socioeconômicas. Todo esse quadro de concentração de terras tem levantado as pressões dos movimentos sociais pela reforma agrária. Olha só, no caso aqui nós temos a luta no campo, pois é muito alto o número de pessoas que não têm acesso à terra. Nesse contexto, chama a atenção para o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, o MST, criado em 1985, coloca um importante aí, ó, para a tua avaliação, e que atua hoje em todos os estados, envolvendo mais de 1,5 milhão de pessoas. Coloca um importante aí, ó, nos trabalhadores rurais sem terra. O que é bastante interessante, por quê? Porque nós vamos ter aqui uma grande predominância econômica, principalmente relacionado à utilização dos cultivos da terra. Tudo bem? Vamos lá? Olha só, a partir de 1979,
Os agricultores sem terras, organizados pela Comissão Pastoral da Terra, ocuparam a gleba Macale, em Ronda Alta. Ações semelhantes começam a ocorrer nos demais estados do Sul, em Mato Grosso e em São Paulo. Essas ocupações foram um modo de pressão para desapropriações em áreas consideradas pelo MST como improdutivas. Pessoal, essas terras aqui, elas são chamadas de terras ociosas. São terras sem produtividade alguma, tá bom? Por outro lado, há a acusação de que o MST é usado como um instrumento de manipulação política por determinados partidos para atender aos interesses ideológicos e partidários.